Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero compartilhar com você uma dica de direito constitucional. Você que se prepara aí para provas, exames, em que a matéria seja objeto do seu edital. Só que eu vou concentrar a atenção na ordem social e dentro da ordem social, o meio ambiente. O meio ambiente na Constituição Federal começa lá no artigo 225. Então, esse artigo 225 tem vários incisos e tem 7 parágrafos. O meio ambiente, como você deve bem saber, ele é um direito fundamental de terceira geração, que são os direitos transindividuais, né, difusos ou coletivos. E aí, quando a Constituição trata do meio ambiente, ela diz que a proteção ao meio ambiente é dever do Estado em todas as suas esferas, poder público em todas as esferas, mas é também o dever de proteção é da coletividade. Do Estado, sim, mas da coletividade também. Eu quero chamar a atenção no parágrafo 1º do artigo 225, em que ele diz que o Estado ele deve adotar uma série de medidas no sentido de proteção ao meio ambiente. E dentre elas consta que o Estado não pode submeter, o poder público em geral, deve verificar e evitar práticas que coloquem em risco a fauna e a flora, ou que submetam animais à crueldade. Então a Constituição proíbe a submissão, não só pelo Estado, obviamente, mas os particulares, mas aí seria dever do Estado fiscalizar isso, não se pode submeter animais à crueldade. E aí a questão é a seguinte, quando a gente fala naquelas práticas desportivas que envolvem animais, o exemplo clássico, né, da vaquejada, é ou não é possível? É ou não é constitucional? Vejam, o Supremo chegou a apreciar a ação direta de inconstitucionalidade já de um determinado Estado, cuja Constituição estadual ou lei estadual autorizava, só que o Supremo considerava inconstitucional, porque aquela prática seria uma prática cruel aos animais envolvidos. Então o Supremo entendia que não era possível, que era uma prática que violava a Constituição, por submeter animais à crueldade. Essa era a jurisprudência do Supremo, que foi superada, e aí vejam, foi superada não pelo Supremo, porque ele mudou o entendimento, mas foi superada pela via legislativa. O Congresso aprovou uma emenda constitucional que inseriu no artigo 225 o parágrafo 7º. Isso ocorreu agora, recente, vejam só, em 2017. Em 2017, o Congresso aprova uma emenda que insere lá no artigo 225 o parágrafo 7º. E ele diz exatamente o contrário do que era a jurisprudência do Supremo em relação ao tema. Veja o que ele fala. Para fins do disposto, lá na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo, o que é essa parte final aqui do inciso 7 do parágrafo 1º? É quando ele diz que é proibido submeter animais à crueldade. Então, para efeito desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Vejam, diametralmente oposto à jurisprudência do Supremo. Diz agora a Constituição que é possível, que isso não é submeter animais à crueldade, desde que elas sejam manifestações culturais. Bom, se for manifestação cultural, então pode, conforme o parágrafo 1º, 215. E ainda, desde que registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Até onde me ocorre, não tem essa lei ainda, mas teria que ter uma lei para regulamentar como será feito o tratamento dos animais envolvidos de modo a assegurar o seu bem-estar. Aliás, estou bastante curioso como será essa lei. Então, vocês perceberam? O Congresso aprova uma emenda constitucional que exige o quórum qualificado de 3/5 para ser aprovada nas duas casas e em 2 turnos, aprova a emenda que se transforma no parágrafo 7º da Constituição, ali do 225, práticas esportivas que utilizem animais, não é considerado cruel, desde que sejam manifestações culturais e constantes como bem imaterial integrante do patrimônio brasileiro, e aí teria que ter a lei lá para regulamentar o bem-estar dos animais envolvidos. Esse é um primeiro ponto, tá? A questão das práticas ali que envolvam animais em práticas esportivas, se ela não é cruel, o Congresso disse que não é, está tudo certo, desde que observados ali esses requisitos, né?
Agora, uma segunda pergunta que eu traria aqui para a discussão, aí essa sim envolve um julgado do Supremo recente, que diz respeito ao sacrifício de animais em cultos religiosos. A depender da denominação religiosa, é possível que ali nas suas práticas tenham sacrifício de animais. Normalmente, religiões de matriz africana, né? E aí a pergunta é ou não é possível? Porque você tem que lembrar que lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 8º especificamente, a Constituição Federal ela assegura a liberdade de consciência e de crença. De modo que você está livre para escolher a denominação religiosa que você quiser, aderir a essa ou aquela religião, mudar de religião, não ter religião ou ser até ateu ou agnóstico, por exemplo. É um direito fundamental, artigo 5º da Constituição. Muito bem. De outro lado, vem a questão do sacrifício de animais em cultos religiosos. Nós acabamos de falar da regra que autoriza práticas desportivas que utilizem animais. E aí o Supremo diz que isso não é considerado cruel, não seria cruel aos animais. E o sacrifício? O sacrifício é ou não é possível? O Supremo decidiu isso agora, recente, em 2019, vejam, no recurso extraordinário 494-601, agora de 2019, março agora de 2019, em que o Supremo entende que é constitucional esta prática. Eu trouxe aqui trechos do voto de dois ministros, do Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Barroso. Veja um pequeno trecho para você entender qual foi a ratio, né? A razão, o motivo aqui da decisão. Então, diz o Alexandre de Moraes, o ritual não pratica crueldade, não pratica maus tratos. Várias fotos, argumentos citados por alguns amigos curiae, né, amigos da corte, com fotos de animais mortos jogados em estradas e viadutos, não tem nenhuma relação com o candomblé e demais religiões de matriz africana. Houve uma confusão comparando eventos que se denominam popularmente de magia negra com religiões tradicionais do Brasil de matriz africana. Então, é claro que ali na ação, provavelmente, como o próprio ministro diz, né, foram veiculadas fotos para tentar, né, dizer, olha o que acontece, etc. E aí o ministro disse, olha, não há que se comparar magia negra com a prática religiosa. E já dando a entender que isso não é maus tratos. Isso não submete animais à crueldade. Trecho do voto do ministro Luiz Barroso. Ó. Não se trata de sacrifício ou de sacralização para fins de entretenimento, mas sim para fins do exercício de um direito fundamental que é a liberdade religiosa, lá do artigo 5º, inciso 8º. Não existe tratamento cruel desses animais. Pelo contrário, a sacralização deve ser conduzida sem o sofrimento inútil do animal. Então percebam vocês que a decisão do Supremo foi no sentido de considerar válida e constitucional. Você pode não concordar, mas para fins de provas, eu diria, responda conforme a jurisprudência do Supremo, caso isso seja cobrado aí no seu edital. Beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.